O cliente, quando ele vem comprar alguma coisa minha, ele já estudou antes. Ele só vai confirmar, ele só vai ver se o que eu vou falar bate com o que ele já estudou e o que ele está esperando, senão... Está começando mais um ASIC Labs Cast, o podcast oficial da ASIC Labs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem e que seu dia esteja sendo realizador. Chegou o podcast mais querido, mais ouvido do Oeste do Paraná, o ASIC Labs Cast, da aceleradora e hub de inovação, ASIC Labs. O podcast tem o apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital. E hoje eu vou pedir aqui pra Emily dar um oi pro pessoal aqui. Emily. Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo certo por aí. Hoje vem mais conteúdo muito show aí pra vocês. E agora eu vou pedir pro nosso convidado de honra hoje, ele, José Rodolfo. Bom dia, galera. Tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo beleza? É um prazer enorme estar aqui com vocês para disseminar um pouquinho de conteúdo sobre vendas. Maravilha. E o José Rodolfo hoje aprontou uma coisa conosco, hein? Tivemos que abrir o estúdio às 7 horas aqui para começar a fazer essa gravação. Fazendo bagunça. Essas 7 horas da manhã, né? Então, assim, começamos cedo aqui o negócio, hein? Mas, assim, vamos iniciar essa nossa conversa aqui. E antes eu quero dizer para vocês, lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Assine, baixe, ouça, compartilhe com seus amigos e, é claro, lembre sempre de deixar aquelas 5 estrelinhas aí no Spotify ou no YouTube, dar aquela curtida, que isso ajuda muito o nosso podcast. Isso é maravilhoso, faz muita diferença. E aí vocês já vão começar a perceber que hoje nossa conversa conectada até com o tema do podcast anterior. No podcast anterior a gente falou um pouco sobre brand. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre vendas de fato, né? E hoje quem vai nos prestigiar com todo esse conhecimento aí é o José Rodolfo, que já eu vou pedir para ele se apresentar aqui para nós. Então você que é do mundo das startups, do mundo dos negócios, e quando você precisa vender algo, já sentiu aquele friozinho na barriga? Aquela sensação de desconforto? Já sentiu aquele medo de não conseguir ou já sentiu aquele medo de não conseguir vender? Ou acha que não precisa vender nunca? Então você está no lugar certo, que esse podcast nós vamos desmistificar, vamos colocar luz em muitos desses conteúdos, né, José? Exatamente. Então, aguarde que aqui nesse episódio nós vamos falar sobre. Então já sabe, cadeira ajustada, ou ajuste as suas passadas na caminhada, ou na corrida, ouvidos atentos, que já o nosso convidado vai trazer insights excepcionais para você. Corre, pega uma água, um café e vamos começar. Então vamos lá. José, conta para nós um pouquinho aí quem que é José Rodolfo. José Rodolfo por José Rodolfo. Eu sei que ele é um contador que tá num mundo bem diferente. O José hoje tá como gerente comercial da T5. Quero que você conte para nós um pouquinho aí sobre tua trajetória, José. Conte para nós, José Rodolfo por José Rodolfo. Maravilha, obrigado primeiramente mais uma vez. Agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho sobre vendas, que é uma paixão enorme, e acho que essa primeira pergunta é a pergunta mais desafiadora, né? José Rodolfo por José Rodolfo. Bom, tenho 36 anos, casado, 2 filhos, uma menininha de 5, a Luísa, e o Gustavo de 1 ano e 7 meses, então ainda a casa é bem bagunçada, mas é do jeito que a gente gosta, criançada correndo, brincando com saúde. Eu sou contador de formação, por mais que nunca exerci, não vou para a contabilidade. Nós estávamos conversando um pouquinho antes no off. A contabilidade ela acaba sendo um pouco mais solitária e no meu caso eu sou da comunicação, então acabei correndo da contabilidade e eu tenho mais de 15 anos de experiências
na área comercial e sou vendedor há mais de 35 anos. Já já vocês vão entender um pouquinho melhor por que sou vendedor há mais de 35 anos. E eu sou entusiasta da venda, estudo, pratico, vou a campo justamente para poder trazer esse conteúdo muito mais prático do dia a dia em si. Maravilha, show de bola. E aí, Rodolfo, já vamos continuar aí, já vamos começar nosso bate-papo, né? Bora. Porque já que você comentou, então, que você é da área comercial, conta um pouco pra gente como contador, que é uma área muito técnica, né? E como você falou, muito solitária. Como que você chegou na área comercial? Quando que foi essa conexão aí que você teve? Isso foi antes, inclusive, da minha faculdade de contabilidade. Eu trabalhei num hotel aos 16 anos de idade, eu comecei como mensageiro, né? Se alguém souber o que é mensageiro, aí entrega a idade, né? Que hoje já é outra nomenclatura, nem sei dizer, que era o cara que carrega as malas dos hóspedes do carro até o apartamento, do apartamento até o carro. E ali, naquele momento, eu estava uma pessoa muito tímida ainda, porque eu, de fato, eu não queria conversar, eu tinha 16 anos, aquela aborrecência, né? Então eu... Boa, boa. Aí eu gostava sempre de ir mudo e voltar calado. E aí, mas com o decorrer do tempo, alguns hóspedes mais brincalhões, a gente foi soltando. E no intervalo, porque não tinha mala para carregar o tempo inteiro, eu pedi para se eu podia ser ajudante dos garçons, porque a gente tinha um restaurante junto no hotel. E eu comecei, e aí como garçom, ali foi uma paixão que eu descobri. Eu trabalhei muito tempo como garçom, servindo as pessoas, né? Descobri uma das profissões mais nobres que tem, que é servir. E o garçom, ele faz isso, ele serve a pessoa, né? E ali eu comecei a me soltar mais, porque ali não tinha como não falar, eu tinha que conversar com os clientes. E ali desencadeou a minha paixão dentro de um hotel, trabalhando como garçom e mensageiro. Depois me tornei recepcionista, chefe da recepção, chefe do turno. Aí eu fui para, de fato, a área de vendas, propriamente dita, digamos assim, loja de departamento, loja de venda de carro, e por diante. Caraca. Veja só, né? E isso aqui em Cascavel, não. Francisco Beltrão. Em Francisco Beltrão. Então veja só como um jovem que começa lá como mensageiro, né? Como carregador de malas, vamos dizer assim, Isso. mais claro, e se torna aí um gerente comercial de uma empresa hoje que fatura bons números aí, né? Bons números, exatamente. E o presidente aqui da casa é o CEO, né? Exatamente. Seu Ciro. Ciro Canabarro, muito bem. Então, mas você comentou uma coisa, e eu quero pegar esse gancho, que eu acho que foi muito importante que você falou, para dar insights para o nosso público que está aqui nos ouvindo, né? E quais foram esses comportamentos que você já existia em você, né? Quando a gente pensa em vendas, e quais comportamentos você teve que ir atrás, né? Teve que adquirir, né? Que eu acho que isso vai ajudar muito quem está nos ouvindo para tentar replicar, de repente, né? Uhum. Esses passos para desenvolver a venda, né? E eu também queria depois que você comentasse um pouquinho que em que momento a gente vende, né? Que momento que a gente passa a vender algo? Perfeito, maravilha. Eu tenho, essa é até uma provocação que eu gosto muito de fazer, porque eu tenho um conceito um pouco diferente de vendas, né? Venda, a grande maioria das pessoas acredita que é uma troca de um produto por dinheiro, uma permuta, um produto ou serviço, né? Na verdade, vender, a gente está vendendo a todo momento. A todo momento. Eu estou aqui nesse momento tentando vender o meu conteúdo para a audiência e para vocês. E isso é a diferença. Meu primeiro cliente é a minha esposa. Meu segundo e meu terceiro cliente são os meus filhos. Consequentemente, todas as pessoas que eu passo na rua, que eu converso no meu dia a dia, são meus clientes. Mas não por uma troca de produto ou serviço, e sim porque a venda é um comportamento. Eu gosto muito da definição de venda como ciência e arte. A ciência é a parte técnica e a arte é a parte comportamental. A venda é a junção dos dois. Lá atrás, eu tenho 20 anos de relacionamento já, bastante tempo já. Então, lá atrás, eu vendi para minha esposa que eu tinha a capacidade, a possibilidade de ser um bom companheiro. Só que aí entra o ponto-chave. Não adianta eu fazer uma boa venda e não ser congruente com a minha venda. Eu preciso continuar vendendo todos os dias. E o que é a vender para minha esposa? É entender o que ela gosta, como que ela gosta e fazer um agrado. E às vezes o agrado é muito simples e não custa nada. Só que a gente, na correria do dia a dia, no cotidiano, a gente deixa de fazer essas coisas.
um bilhetinho ao sair de casa, desejando um bom dia, o café está pronto na máquina, é só ligar. E às vezes é isso. Eu continuo mostrando para ela que ela é importante na minha vida. Então, para os apaixonados de plantão, você Exatamente. falou uma frase ali. Quem que é a primeira pessoa que você vende todos os dias? A minha esposa. Que ótimo. Exatamente. Esse é um conceito um pouco diferente, mas quando a gente traz isso para o dia a dia, fica muito mais fácil, a gente consegue tornar muito mais intencional o nosso dia. Intencionalidade é uma palavra que algumas pessoas levam para o lado ruim, como se fosse um... Interesseiro. Isso, não tem nada a ver. A intencionalidade é, cara, eu preciso chegar no GPS, eu preciso chegar num ponto X. Como que eu faço para chegar lá? Eu preciso ser intencional nas minhas ações e não deixar a vida simplesmente me levar de qualquer forma. O que que eu faço? Eu preciso me formar em ciências contábeis. O que eu tenho que fazer? Fazer vestibular, me matricular, cumprir as matérias, Isso é intencionalidade. Bem ou não, mais no automático, a parte da faculdade a gente vai, mas a gente tem que ser intencional, senão a gente não vai. E aí quando a gente entende que venda, tudo é venda, absolutamente tudo é venda, e a gente traz com intencionalidade para o nosso dia, tudo fica mais fácil de a gente conquistar. Não digo que vai ser mais simples, perdão, não mais fácil, mais simples. Porque não fácil não, mas se torna mais simples porque você começa a ter mais clareza das suas ações no dia a dia. Então, já já nós vamos esmiuçar um pouquinho isso que você falou agora, de dois momentos, o pré-negócio e o pós-negócio, vamos chamar assim. Exatamente, né? exatamente. Que seria o pré-venda e o pós-venda. Né? Exato. Vamos ver como que a gente consegue adaptar isso para as nossas startups, para os nossos negócios que estão nos ouvindo aí, que temos uma abrangência em todo o território nacional. Como que a gente pode ajudar esses ouvintes, né? Já já a gente fala isso, mas eu quero puxar aquilo ali, né? A pergunta ali que eu fiz duas perguntas numa só, né? A parte dos comportamentos que você tinha e que você teve que desenvolver, né? Que comportamentos foram esses? Como quem está nos ouvindo pode desenvolver esses comportamentos? Tem alguma dica que você poderia dar? Algum caminho? Perfeito, maravilha. Dentro desses comportamentos que eu tinha lá, já eram inatos meus, vamos dizer assim, é o interesse em não ficar parado. Eu não tinha obrigação nenhuma de querer ajudar os garçons. Eu era pago para carregar mala. Se não tinha mala, fica do ladinho da recepção paradinho. Mas não, o ficar parado, a gente de fato para no tempo. Quando eu saio e me interesso em fazer algo a mais, e esse algo a mais era andar mais, era atender cliente, era garçom, quebrei copo, quebrei prato, faz parte. Tive que aprender a carregar bandeja, com peso. Então, eu saí da minha zona de conforto. Eu acho que o primeiro comportamento é, se você está se sentindo confortável, levanta, sai daí e vai fazer alguma coisa nova. Como? De forma intencional com o seu objetivo. Qual é o objetivo que você tem? Eu quero vender a minha startup, eu quero vender a ideia da minha startup. Você está confortável? Sai daí, tem uma intencionalidade. Para quem eu quero vender? Eu quero vender para o Vinícius. Como que eu chego no Vinícius? Quem são os amigos do Vinícius? Quem são os parceiros de negócio do Vinícius? Com quem que eu posso falar que pode me levar ou pode, em alguma conversa, citar o meu nome para o Vinícius? Citar o nome da minha startup para o Vinícius. Então, a intencionalidade, ele vem nesse momento. Eu tenho um objetivo, que é vender o meu produto ou o meu serviço da minha startup para o Vinícius. Quem conhece o Vinícius? A Emily. Eu conheço a Emily? Não conheço. Pô, quem que eu conheço que pode conhecer a Emily? Para em algum momento a gente se reunir e que a Emily me conheça, e aí eu preciso fazer uma boa venda para a Emily, para em alguma conversa possível ela citar o meu nome ou o nome da minha empresa para o Vinícius. Essa é a intencionalidade. Mas, e aí entra um ponto-chave muito legal, porque a intencionalidade, do jeito que às vezes a gente fala, e pode estar aparecendo para você que está me ouvindo, não é ser interesseiro, porque aí eu preciso acreditar no meu produto e no meu serviço, que de fato eu estou sendo genuíno. Senão, aí sim eu estou sendo interesseiro, aí é outra coisa. Mas se eu estou sendo genuíno e eu acredito que o meu produto e o meu serviço vai transformar a vida e a empresa do Vinícius, não tem por que eu não tentar chegar nele de alguma forma. Né? E até tem um estudo que fala que a gente está a 7 pessoas de qualquer pessoa do mundo.
Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o Barack Obama. A gente está a 7 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Então, aí entra a intencionalidade. Como que eu faço para chegar na pessoa que eu quero? Por qual caminho? Por onde eu vou? Entende? Essa é uma das habilidades que eu tinha lá e que eu desenvolvi. Aí sim, entra a questão da comunicação, principalmente a Disparado. comunicação. Disparada. A comunicação faz total diferença. As pessoas hoje, a comunicação não é só o que eu falo, né? Na verdade, 7% do que eu falo só faz parte da comunicação. 93% é como eu falo, minha entonação de voz, o meu comportamento, se eu estou de braço cruzado, se eu não estou... Então, 93% da comunicação não é o que eu falo. É 7% só. É muito visual também, né? Exatamente. E aí tu pega a pessoa, fala muito com gestos, e aí essa pessoa ela entende muito, às vezes é uma pessoa que ela tá insegura, e aí ela tá tentando, de alguma forma, tirar a tua atenção. Você é uma pessoa que está mais segura do conteúdo, não tem por que eu gesticular. Claro, tem pessoas que têm mania, ok? Quando eu comecei, eu gesticulava muito mais. Hoje já não, hoje já consigo me controlar e fazer gestos mais singelos, digamos assim. Por quê? Porque não é o meu, a forma, o meu gesto que eu quero que apareça. Eu quero que apareça o meu conteúdo. Então, tudo isso faz parte de habilidades aí, de comportamentos que eu aprendi no decorrer da minha jornada. Justo. E aí, agora você falou de comportamentos e falou que a gente tá 7 pessoas de conhecer o que a gente precisa, né? Exato. Aí eu fiquei pensando aqui que isso é quase como marketing boca a boca, né? Exato. Você vai falando de um por um até chegar em quem você quer. E aí, pensando nisso, até eu queria trazer esse questionamento. Qual que é a diferença, né, do marketing e vendas ou comercial? Enfim, qual que é a relação que tem entre eles, mas qual que é a principal diferença? Perfeito. Marketing, eu vejo que é como se fosse a porta de entrada. Ele vai trazer o lead, ele é extremamente importante. Eu gosto sempre de colocar marketing e vendas lado a lado. A venda se torna muito mais difícil sem o marketing, e o marketing sem a venda também se torna muito mais difícil. Por que eu vou fazer o marketing? Só para tornar minha empresa conhecida? Não, mas para quê? Porque eu tenho um fundo na venda. Então, a principal diferença dos dois é o marketing é para criar o interesse, trazer esse cara, mostrar para ele que eu existo. E a venda já vem trazendo, de fato, a solução para o cara, apresentando, aí fazendo acompanhamento, follow-up, até conseguir concretizar aí a assinatura de um contrato. E aí não é a venda. Aí que começa a venda. Tem muita gente, assinou o contrato, foi feita a venda. Foi, de fato, o cliente assinou o contrato. Mas agora, voltando lá no que eu falei antes, eu preciso me tornar congruente com o que eu vendi. Eu preciso entregar o que eu vendi para esse cara. Então, a venda continua. Começa ali, na verdade, né? Então, fiz uma venda, eu preciso entregar o que eu vendi. Então, a principal diferença para mim é essa. O marketing traz essa clareza, mostra o produto, mostra o serviço, mas aí a venda, o vendedor, principalmente, tem que vir encantar o cliente e fazer uma boa negociação para fechar. E pegando um gancho, isso que você falou, né? Eu acho que eu peguei aqui como uma das papo-chave, do momento-chave aqui da nossa conversa. Isso acho que para quem está nos ouvindo pode ser muito mais claro, pode ficar muito mais claro que a venda, ela tem o pré-venda e o pós-venda que você sinalizou aqui muito bem, né? E como de fato fazer todos os dias o pós-venda no teu negócio, né? Porque isso acho que talvez é uma das grandes dificuldades das startups, das empresas que tem, por exemplo, cliente por assinatura, né? E aí pegando um gancho aí, a tua profissão de formação, né? Os contadores, por exemplo, eles fecham ali uma vez, né, com o cliente, e depois como manter esse cliente ativo, aquecido e vivo dentro da base, né? Porque muitas vezes esse cliente vai e entra, começa a pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensalidades e daqui a pouco ele esfria, né? Ele fala, putz, não sei mais por que eu assinei isso há 6 meses atrás, né? Como que você, com toda essa experiência tua, o que você deixaria de sugestão para a galera que está nos ouvindo, né? Para manter sempre essa chama acesa aí do pós-venda. Perfeito. Aí eu acho que entra um ponto-chave, inclusive, do que a SIC Labs leva, né? A inovação. O que eu posso levar de diferente para o meu cliente? Vamos pegar o exemplo do contador que você falou. Eu não conheço. E pode ser que exista, pode. De fato, eu não conheço.
aquele contador que te ligue e fale, viu, a gente teve uma alteração em alguma lei que vai interferir no teu imposto, que vai interferir no teu mês, que vai reduzir o teu custo. Tem a possibilidade de, a gente fez um estudo aqui no teu faturamento e acho que dá para a gente sair do lucro simples, do simples nacional para o lucro presumido. Então, você trazer uma novidade, uma inovação, estar em comunicação com o cliente constantemente, e alguns clientes a constância vai ser 10 dias, 15 dias, outros vai ser um mês, outros vai ser 2 meses, a cada bimestre você fazer um contato, tá ok. Mas eu acho que manter o contato com o cliente, trazendo coisas novas, novidades, inovação, trazendo uma solução nova, uma ferramenta nova. Cara, fui assistir uma palestra sobre inovação, eles falaram dessa ferramenta aqui, eu acho que te ajudaria no teu comercial, aí eu te ajudaria no teu financeiro. O que você acha? Eu mantenho o cara aquecido, porque às vezes eu, enquanto cliente, eu estou com uma dificuldade no meu financeiro, eu não estou conseguindo resolver ela. Mas aí eu vi uma ferramenta que é legal, que vai ajudar, sei lá, faz conciliação bancária, faz conciliação de cartão de crédito, e o meu cliente usa muito isso, por que não sugerir para ele? Me manter congruente e comunicar com o cara o que a gente vê no dia a dia no mundo afora, né? E isso que você falou, assim, resume muito. Me desculpe os contadores que estão nos ouvindo aí, mas e aí tem meu contador que eu sei que às vezes ele acompanha aí a nossa audição, mas ele só nos manda um boleto. Não quer. A gente só recebe boleto. Mas eu entendo porque tem uma correria dentro do escritório e parabenizo o serviço que todos os contadores realizam aí, porque sem eles nós teríamos enforcado com o fisco até a cabeça. Exatamente, né? Isso é extremamente importante. É extremamente importante. Mas eu acho que isso não se atenta só aos contadores. Eu acho que isso é de forma em geral os serviços, né? Quando a gente olha no nosso dia a dia, como manter aquele cliente que ele entrou, ele fez uma assinatura de um contrato, como que deixar esse cara todos os dias conectado com a tua empresa, conectado com a tua solução. Porque quando ele pensou em entrar na tua empresa, ele pensou em falar, eu preciso resolver esse problema, né? E como você vai fazer isso, manter essa chama acesa, eu acho que isso é primordial, né? Por exemplo, né, a Netflix, quando coloca no cartão de crédito ali, às vezes fica 2 meses sem você assistir nada, cobrando, né? E se mistura ali com a tua fatura do cartão de crédito. Mas quando é algo mais próximo, né? Como manter isso todos os dias, todos os anos, todos os meses, né? Para não ser apenas mais uma cobrança recorrente ali, que você fica meio sem saber como sair dessa cobrança, né? Então eu acho que isso acho que é fantástico, né? E aí tu trouxe um insight interessantíssimo que é a inovação. A inovação acho que tá nesse caminho, né? Então fica de dica aí para as empresas e para os empresários que estão nos ouvindo. Inovação. Inovar em todo momento. Exato. Inovar em processo, produto, serviço, em ferramenta. Uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Isso tudo é inovação, né? Há um ponto bem legal que você comentou aí. De fato, não são todos os caminhos precisam disso. Todas as empresas, indiferente se é da parte contábil ou não, né? Essa parte desse processo de estar em contato, um exemplo que a gente faz hoje, né? O cliente que fecha comigo e o cara que ainda não fechou, tá só negociando. O cara que eu tenho lá a pré-venda, que é a moça que liga, aborda o cliente, faz o primeiro contato. Eu tenho o closer, que é o cara que faz a venda, de fato, apresenta a solução, faz a venda, assina o contrato. Eu tenho o time interno que faz projeto, implantação, que faz o CS, que é o sucesso do cliente. E aí eu costumo sempre falar para o time lá, né? Quando a pré-venda liga, ela faz a primeira venda, ela abre a porta com o cliente. E aí ela traz algo bem importante, ela traz uma primeira necessidade desse cliente. Quando ele vem para a apresentação da solução, o closer ele já consegue extrair mais informações. Primeiro, porque ele tem mais tempo com o cliente. Então, ele consegue extrair mais informações. E, às vezes, entre a ligação e a apresentação, a necessidade dele já mudou. Então, vem uma necessidade a mais. Então, a primeira venda é feita por um motivo. Se eu consigo encantar esse cara na apresentação da solução, às vezes é por outro motivo. E ele fecha o contrato por outro motivo. Mas depois que eu implanto a solução, o que mais chamou a atenção dele, às vezes, não é nem o que aconteceu na apresentação e nem o que aconteceu na ligação. É outra coisa que ele ainda não tinha visto. Então, todo esse processo, e aí entra o pós-vendas após o contrato assinado. E aí tem o follow-up, o acompanhamento antes do contrato assinado.
Após o contrato assinado, é o contato constante. Entender o que ele está fazendo, se ele está com alguma dificuldade, se ele não está, como que ele está fazendo o processo X, se a equipe já está adaptada. Às vezes, dependendo do contrato, você vai mexer na empresa inteira. A gente vai falar de software. Software eu mexo com a empresa. Ninguém acorda com, nossa, hoje estou feliz, vou trocar de sistema. Ninguém acorda querendo trocar de sistema. Porque o cara está com algum problema. E uma troca de sistema, ela impacta na empresa inteira. Isso é extremamente impactante. Nós, sabendo dessa informação, a gente tem que tomar o cuidado para minimizar o impacto dessa troca, né? E o acompanhamento é o cara que já viu, gostou, mas ainda não tomou a decisão de fechar. Como que eu acompanho esse cara? Eu acho que é um ponto bem legal para as startups agora. Pô, eu quero que a Emily compre o meu produto, o meu serviço da minha startup. Mas ela veio, ela viu a apresentação do produto, mas ela ainda não fechou, está na dúvida. O que eu posso fazer? A dúvida ou a objeção, muitas pessoas levam isso para o lado, pô, a Emily não toma decisão, a Emily tá vendo o concorrente. Cara, a dúvida ou a objeção do cliente é uma oportunidade de você explicar de novo, de uma forma diferente, porque às vezes o que a Emily tem é somente uma dúvida se de fato aquilo lá vai atender ela, às vezes no curto prazo, às vezes é no médio prazo, às vezes é no longo prazo. Então a objeção, muitas vezes, e muitos vendedores assim, ó, muitos encaram a objeção como algo ruim. A objeção é algo maravilhoso. O cliente está perguntando, está com uma objeção, ele está te dando uma nova oportunidade de você explicar de novo e mostrar para ele que o teu produto é o melhor produto para ele. E aí, confiança do vendedor, conhecimento do produto e do serviço, que é extremamente importante. Caraca. E aí você já falou de algumas ferramentas, algumas coisas que são, né, na inovação, na gestão comercial, mas eu queria que você falasse um pouco mais de que maneira a inovação ela pode ser incorporada na gestão comercial. Como que a gente pode instigar cada vez mais a inovação? Show. Dentro da área comercial, hoje o mercado, as pessoas mudam diariamente. O cliente que eu falava ontem de um jeito, hoje ele já daquele mesmo jeito eu já não consigo cativar ele. Então a inovação hoje vem muito mais da área comercial, primeiramente, digamos assim, ela vem muito mais da parte de processo. Então, eu tenho lá a minha apresentação, eu tenho o meu script, que eu não gosto, vamos lá, meu roteiro. Porque o script é algo engessado. O roteiro não. O roteiro eu tenho um esqueleto principal do que eu preciso que o meu vendedor fale, mas eu permito que ele faça do jeito dele. Vai se adaptando. Exatamente. Que ele consiga trazer a linguagem dele, que ele consiga trazer a essência dele na venda. Então, o roteiro, ele é muito bom por isso. Só que esse roteiro da semana passada, essa semana às vezes eu preciso mudar. Porque o cliente mudou. Porque saiu uma notícia nova sobre o mercado, sobre aquele setor em si. Saiu uma solução nova e impactou no mercado. Então, eu preciso adaptar a minha comunicação e buscar entender. Porque, como eu estava explicando agora há pouco, hoje a necessidade do cliente é uma. Amanhã já mudou. Como que eu chamo a atenção dele nessa necessidade? A necessidade de ontem ele continua tendo ou ele tem a de ontem e mais uma? Como que eu consigo trazer as duas dentro de um equilíbrio para causar o interesse nesse cliente? Né? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Perfeito. Acho que é nessa pegada mesmo, né? O que a gente pode trazer de inovação mesmo na gestão comercial. E aí eu vou pegar um gancho com isso que você falou, que eu acho que me parece que ainda é um caminho que muitas das startups e muitas das empresas precisam focar. E aí queria até que você contasse um pouco a experiência e tentasse adaptar isso para as empresas de porte menor, né? Que tem, de repente, um time menor. Sucesso do cliente. Isso que eu quero falar, né? Então, sobre o sucesso do cliente, que eu acho que é algo fantástico, como que você diria, assim, que hoje como que vocês fazem para entender o sucesso do cliente e como você acha que pode ser aplicado isso numa empresa, né? Que pode ser o caso de muitas pessoas que estão nos ouvindo, e para as startups também, que já estão avançadas aí com 20, 30 pessoas aí no time, né? Como que você entende que isso deve acontecer? Perfeito. O sucesso do cliente, ele seria basicamente como se fosse vamos lá, é um olhar do cliente aqui, interno. É alguém dentro da tua empresa defendendo o teu cliente
não diria contra a sua empresa, mas é alguém ali que vai ouvir a necessidade do cliente, olhar pelo mesmo olhar do cliente, e entender aonde está esse erro. Se é que ele está tendo, será que está tendo um erro? Será que ele está tendo uma dificuldade? Será o que eu vendi, ele está usando? Ele está, de fato, tendo resultado com o que eu vendi para ele? Porque é assim que eu consigo manter ele aquecido e manter ele na minha base. Se eu vendo algo, que eu prometo na venda um resultado, de fato aquele resultado acontece. E às vezes aí entra um ponto-chave que a grande maioria das empresas acaba esquecendo, que é acompanhar esse cliente. Eu vendi que ele teria esse resultado. Será que ele teve? Pô, não sei. Se ele não teve, às vezes, eu ir lá e fazer mais 1 hora de conversa com ele, será que ajuda? Será que eu consigo dar uma dica? Talvez ele está com uma dificuldade de implantar aquilo num processo dele de venda, num processo de marketing, num processo administrativo. Às vezes eu consigo, com a minha expertise, ir lá e falar, cara, mas faz assim, o que você acha? Assim eu acho que você vai conseguir ter resultado, vamos testar? Então, fazer esse acompanhamento do cliente, ele é extremamente importante. Por quê? Porque eu vendi uma solução que eu entregaria para o cara. Aí eu preciso me comprometer a entregar. E aí, o sucesso do cliente vem em cuidar que ele tenha o resultado que eu vendi para ele lá. Não sei se fica muito entendido. Seria um alinhamento de expectativa? Isso. É alinhar o resultado com a expectativa que foi vendida. Perfeito, perfeito. E eu acho que aí é onde está um dos grandes modelos, né? Então, fica a dica aí para quem está nos ouvindo. Acho que um dos grandes modelos de saber se a tua solução de fato está gerando o impacto necessário é ter uma pessoa no time aí que pense no sucesso do cliente. Exato. E pensar no sucesso do cliente, como você muito bem trouxe, é olhar se a expectativa quando ele contratou o serviço, teu produto, né, comprou teu produto, foi sanada ou não. Né? E como melhorar isso aí? É isso? Isso, exatamente. Porque está muito ligado aí com o processo de NPS, né? De detratores, neutros e promotores. Uhum. Eu consigo medir, eu consigo trazer mais promotores se eu estou mais perto do meu cliente, entendendo se ele está tendo resultado ou não. Uhum. E como que as startups hoje podem implantar isso, né? No Eupresa ou com um time já interno? De fato, passando a mão no telefone, ligando para o cliente, falando, cara, você contratou isso aqui semana passada, você comprou conosco, como é que tá? Já começou a utilizar o produto? Você já sentiu algum resultado, algum benefício? Porque o que acontece? Dependendo do produto ou do serviço que o cliente compra, que você está vendendo, o cliente compra e ele coloca na rotina dele e ele esquece de analisar se aquilo foi uma boa compra ou não. Assinei o Netflix. Foi uma boa compra que eu fiz ou não? Pô, eu assisto um filme por mês e olha lá, mas um filme por mês pagando, eu nem sei quanto tá a assinatura Netflix hoje. Vale a pena para você? É legal, não é? Então, é nesse ponto. Porque às vezes o cliente compra e ele começa a utilizar e ele está tendo um resultado, só que ele não percebeu que ele está tendo um resultado ainda. Vou dar um exemplo mais claro. Eu gosto muito de trazer para o dia a dia, que fica, na minha visão fica mais fácil o entendimento. Claro. O cara começa a ir na academia. Vai na academia e tal. E aí, cara, tá na rotina dele, ele não para se pesar, não tomar banho sempre na correria, então não olha o corpo. E aí, do nada, ele parou na frente do espelho sem camisa. Pô, tinha um músculo que não tava aparecendo um músculo aqui que não tinha antes. Ou tinha, mas estava escondido. Pô, subi na balança, emagreceu 2 quilos. Então não faz o monitoramento. Uhum. E aí é responsabilidade nossa, enquanto empresa, enquanto vendedor. E aí, tá tendo algum resultado? Não tá? Você já sentiu alguma diferença? Não sentiu? O que tá faltando? Como que eu posso te ajudar? Isso torna o cliente mais vivo dentro da tua empresa. E fica mais fácil de você trazer de você pegar o problema, se tiver algum problema, e resolver ele e transformar esse cara de um detrator ou um neutro num promotor. Porque a gente tem a possibilidade 2 vezes de conquistar o cliente, né? A primeira vez, normal na venda, e quando eu resolvo algum problema que ele está tendo com a minha empresa ou com a solução. Uhum. É uma outra oportunidade de trazer esse cara como um promotor da minha empresa. Porque, pô, se eu estou tendo um problema, eu ligo lá pro Vinícius, e o Vinícius não resolve meu problema, cara, desculpa, foi. Mas agora, se eu estou tendo um problema grave, eu ligo lá e não, peraí, já vou... Parar tudo aqui pra resolver. Tudo e vai resolver. Pô, resolvi, tá aqui. Maravilha, cara. Eu sei que eu posso confiar, porque a hora que o bicho pegou,
ele foi lá e falou, não, daqui que eu vou resolver. Não, e a importância de estar perto do cliente, né? Porque eu acho que deve ter pessoas que pensam, não vou ficar ligando pra ele, que senão ele vai achar um problema e aí não vai querer mais o meu serviço. Exatamente, mas aí que tá. Às vezes ele tem um problema e eu gosto muito quando o cliente reclama. Porque quando o cliente reclama, ele me dá a possibilidade de enxergar, às vezes, algum processo falho dentro da minha empresa. Exatamente. De vender outras soluções também. Exatamente. Então, o CS ele faz isso, não é só a resolução do problema, não é só estar junto com o cliente ali, mas é também levar a inovação. Lançamos um módulo novo, lançamos uma solução nova, ou um equipamento novo que acopla naquele que você comprou, e vai te facilitar isso, isso e isso. Você agrega, você aumenta o teu ticket médio, você aumenta o LTV, diminui teu CAC, então você tem todo esse processo que dentro do processo de vendas acontece e o CS ele ajuda muito nessa questão. Traz uma receita legal para dentro da empresa também. Que maravilha, que ótimo. E assim, já gostei que ele começou a falar um pouco a linguagem de quem tá nas startups aí. Ah, muito bom. Não, show de bola. E aí você trouxe agora muito sobre resultados, né? Que tá perto do cliente é entender se ele tá tendo resultado. E eu acho que isso é muito ligado a métricas também, né? Perfeito. E aí eu queria entender de você, Rodolfo, quais são as principais métricas que você considera mais importante para medir o sucesso comercial de uma empresa? Quais são as principais? Legal. Se a gente pegar dentro do processo de funil de vendas, eu gosto da métrica por etapa. Né? Então, da prospecção, quantos que vieram para uma apresentação, da apresentação, quantos que foram para um fechamento, para uma negociação, para um acompanhamento, quantos... Então, eu gosto muito da taxa de conversão. Uhum. A taxa de conversão entre etapas do funil, ela é extremamente importante, porque eu consigo medir e eu consigo metrificar aonde eu posso melhorar, porque às vezes eu tenho um número de leads muito grande entrando, mas está saindo muito pouco lá embaixo com o contrato assinado. Ou seja, a minha taxa de conversão está baixa. Como que eu faço para melhorar? Às vezes já não é na primeira parte, na chegada do lead. Às vezes é na apresentação. Está chegando muita gente para a apresentação e da apresentação para o fechamento está indo muito pouco. Às vezes eu estou falando na apresentação. Ou está vindo muito bem, chegou na apresentação, na negociação. Da negociação para frente, o cara não fecha. Por quê? Talvez a minha negociação está ruim. Eu não estou sabendo negociar, meu preço está fora de mercado. Ou eu estou sendo muito duro na negociação. Enfim. Então, dentro de cada etapa, a taxa de conversão. E também a conversão geral, que é o quanto que entrou de lead e quanto que sai de contrato assinado. Acho que essas são as métricas principais que eu gosto de olhar dentro de um processo de vendas. Perfeito. E veja só como isso é importante, né? E aqui eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser a pílula do conhecimento do nosso encontro de hoje, né? Como você lida com as metas que não foram atingidas, né? Porque o departamento comercial, o departamento de vendas, o departamento de marketing, isso não é a mesma coisa, né? Mas os departamentos, né? Uhum. Então, melhor dizendo, às vezes acontece que tem uma meta que não é atingida, Escapou. né? Escapou, né? E como lidar com isso, né? E principalmente com resultados abaixo do esperado. Eu acho que isso, todo empresário, todo empreendedor, muitas vezes se depara com isso, né? E você como gerente comercial, como que isso acontece, né? Como que você lida com essas metas não atingidas? A questão o vendedor em si é uma pressão constante, né? Porque a meta está sempre ali. Eu gosto muito de processo de metas, de a gente cuidar da questão do não atingimento, né? Por que eu não atingi? Acho que a pergunta, né? O questionamento, ele é muito válido. Por que eu não atingi? E aí, o vendedor sempre vai ter várias muletas. Choveu, deu sol. Humano, né? É do ser humano. Choveu, deu sol, meu carro parou, acabou a gasolina, subiu o preço da gasolina. Sempre vai ter, tá? Mas e por que de fato? Às vezes, é buscar entender o porquê que não aconteceu, para entender se a meta ela foi estipulada de forma errônea, né? Eu errei na meta, estipulei uma meta muito alta, inatingível, porque a meta ela precisa ser pautada em alguns processos, né? Alguns números antes, porque tudo é número, tudo é número. Então, eu preciso, a cada 10 pessoas que eu falo, eu fecho um contrato. Qual que é o teu ticket médio? Meu ticket médio é R$1.000. A minha meta é R$10.000 de venda. Eu preciso falar com 100 pessoas. Se a cada 10 eu fecho eu preciso falar com 100 pessoas. E aí eu vou controlando a meta número a número. Não, mas eu preciso fechar 20.
R$1.000. Eu preciso falar com 200 pessoas. Com quantas pessoas eu preciso falar por dia, né? Vamos pegando elefante por partes. E aí a gente entender, porque às vezes foi muito feriado no mês, e aí eu, na hora de criar essa meta, eu não levei isso em consideração. E aí o tempo hábil do dia, dos dias úteis que ficou, eu não tinha a possibilidade de trazer a atividade daquele feriado para cá e conseguir trazer no dia a dia. Então, entender se a meta foi estipulada de forma errada ou foi de fato falta de atitude do vendedor de dar aquele gásinho a mais. 1 million, mais uma milha, vamos lá, mais 1 quilômetro rodado. E o mercado, ele está retraído nesse momento. O que eu preciso fazer? Andar mais. Gastar mais a famosa sola de sapato. Não tem o que fazer. A minha meta está lá. Se eu não estou conseguindo atingir ela da mesma forma que eu estou fazendo antes, e aí entra para os vendedores, principalmente, o que eu preciso fazer para atingir minha meta? Como que eu posso fazer para atingir minha meta? Porque se eu continuar com a minha meta fazendo as mesmas coisas que eu fiz o mês passado, consequentemente, esse mês, ou eu não vou ter um resultado tão bom, ou eu atinjo a minha meta, tá? Mas a minha meta mudou ou não mudou? Os clientes que eu estava atendendo no mês passado fecharam ou não fecharam? O vendedor, ele acaba... O acompanhamento dessa venda é importante, por quê? Porque eu manter esse cara. O cara não fechou ainda, tá? Mas eu preciso manter ele aquecido, porque se ele não fechar esse mês, eu consigo buscar ele mês que vem. Se ele não fechar no outro mês, tem negociação minha que levou 3 anos. Foi no cara, desde o primeiro contato. Foi outubro de 2019, o cara fechou outubro de 2022. E tem que ir. Só que se eu não acompanho, se eu abandono esse cara, eu não tinha fechado. E me ajudou para bater a meta do mês, inclusive. E eu acho que é muito assim no sentido, se você às vezes abandona o cliente, aí o cliente ele se sente um objeto no meio ali, falando assim, pô, se eu não ajudei ele naquele mês para bater aquela meta, eu não tenho utilidade. Então, aí já começa a mostrar um pouco o pós-venda, né? Mesmo sem ter fechado o negócio ainda, mas começa a mostrar um pouco o pós-venda, assim, né? Se a equipe, ele já no meio do caminho, cansou do cliente, né? Talvez tenha cliente que talvez às vezes tenha um pouco mais de dificuldade, né? Sim. E aí depois eu quero que você comente um pouco sobre isso. Mas eu entendo muito que o cliente, ele tá ali, ele tá extremamente aquecido para fazer alguma negociação. Ele precisa ser convencido, estimulado, né? Eu tô passando por esse processo aí. de ter que comprar, né? E é difícil, porque assim, são várias variáveis, né? Que a pessoa que está comprando analisa, né? E aí nós comentamos uma coisa muito interessante, e ontem à noite eu estava falando com a minha esposa, né? Ontem a gente estava checando ali as faturas dos cartões e tal. Ela falou, amor, o que é esse negócio de Edu Gourmet? E aí, eu acho que R$500. Acho que 5 vezes R$500. Eu não faço ideia mais do que era. Aí eu falei pra ela, vamos ver o que é esse site, né? Alguma coisa que eu assinei há 2 anos atrás, isso me cobrou 5 vezes da outra vez, e agora me cobrou mais 5 vezes agora, que eu não sei ideia mais do que é. Por que eu comprei aquilo? Então veja só, eu vou cancelar aquilo, eu já pedi pra cancelar, eu não faço mais ideia do que é. Então veja só, no dia que eu comprei deve ser alguma coisa útil, né? Porque... Mas hoje eu já não me lembro mais. Então assim, veja como acompanhar esse cliente, né? Fazer manter essa chama acesa é importante, né? Porque senão daqui a pouco você tá ali e você tá falando, olha, tá com uma previsão ali, daqui a pouco o cliente nem sabe mais qual é a tua solução, ele já nem se lembra mais, né? E você precisa, acho que, manter isso muito claro. E eu gostei que quando a gente estava alinhando esse podcast aqui, inclusive o nosso José Rodolfo faz parte do nosso clube de mentores, então você que está aí nos ouvindo e quer, de repente, dar um gás nas vendas do seu negócio, pode acionar aqui o José Rodolfo. O José Rodolfo disponibilizou algumas horas aqui para o nosso clube de mentores gratuitas, né, José Rodolfo? Vou até perguntar para ele assim, para deixar isso registrado em rede nacional, né? Não são muitas horas de mentoria gratuita, mas tem algumas horas, né? Algumas horas gratuitas. Maravilha, maravilha. E você comentou em vários momentos da nossa conversa que todos somos vendedores, independente das atividades que você exerce. E eu anotei isso aqui, fiz questão de lembrar isso, porque isso me lembra quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Eu falava, não quero ser vendedor.
E eu fui aprendendo com alguns vendedores que a gente tinha no time, tivemos no time da nossa empresa, né? E a gente tá vendendo a todo momento. E você falou isso, e eu queria que você compartilhasse aqui com a galera. Você é o cara de vendas, né? Eu fui aprendendo depois, né? Fui convencido depois que a gente tem que vender todos os dias, né? Perfeito. E eu queria que você compartilhasse aqui conosco aqui essa leitura que você faz. Maravilha. A venda é uma outra frase para complementar essa, né? Na minha visão, a venda é a única profissão que pode transformar a tua realidade. A realidade da tua startup, a realidade da tua empresa. Porque a venda é o coração, né? Então a gente vende todos os dias, independente da atividade que eu exerça. Eu não sou. E aí, essa é uma missão que eu tenho enquanto vendedor, enquanto comunicador, desmistificar um pouco essa questão da venda, porque tem muita gente que tem preconceito com relação à venda. Pô, vender é chato. Eu já tive. Exato. Porque antigamente tinha muitos vendedores que era na base da empurroterapia, né? Não vai comprar? Não, compra aí. É empurrando, não. Isso mudou muito. O mercado de venda mudou. E a venda, de fato, não é isso. Mas a gente tinha muitos profissionais, assim, antigamente, que criou, e até hoje tem esse dogma aí, que vendedor é pilantra, vendedor é picareta, vendedor é não sei o quê, que fica mentindo pra gente. Isso não, cara. Hoje o mundo atual não permite mais um vendedor assim. Por quê? O cliente, quando ele vem comprar alguma coisa minha, ele já estudou antes. Ele só vai confirmar, ele só vai ver se o que eu vou falar bate com o que ele já estudou e o que ele está esperando, senão... Então, isso não tem como ser diferente hoje. Às vezes o comprador conhece mais o produto do que o próprio vendedor, né? Exatamente. Porque ele está pesquisando tanto aquilo, ele quer tanto comprar aquilo, né? E eu gosto sempre de atrelar que a venda... ela tá sempre, e aí puxando um pouquinho a sardinha lá pro meu assado, lá pra economia, é uma cesta de produtos. E quando a gente pensa numa cesta de produtos, a gente tem um orçamento limitado. Exato. Né? Então a gente tem dinheiro, mas um dinheiro limitado, né? Independente do volume, né? Mas é limitado, ele tem um limite. E nós queremos comprar alguma coisa, então você tem que casar isso. Então você convencer o cara a tirar o dinheiro do bolso, tem que... Ele entende mais o produto que o próprio vendedor. Exatamente. E por que eu digo que todos somos vendedores, né? Aí a gente vai entrar dentro de um processo. Vou pegar uma logística, parte de entrega ou um financeiro de uma empresa. Não, eu sou financeiro. Não, eu faço entrega. Você é um vendedor, você faz parte do time de vendas da tua empresa. Porque posso muito bem, a Emily foi lá, fez um contato, fez a apresentação, comprou. Na hora de entregar, meu entregador chega e entrega caixa rasgada, entrega de qualquer jeito, ou não é gente, cara, comportamento. Não é gentil, dá um bom dia, um sorriso. Cara, às vezes o cara não tá num dia bom, tudo bem, mas a Emily não tem nada a ver com isso. O cliente não tem nada a ver com isso. Então, se o meu entregador faz um bom processo de entrega, e eu não tô nem falando de técnica, eu tô falando de comportamento. Se comportando de forma adequada, a Emily vai falar, pô, gostei, né? Pô, que entrega legal. Vale a pena, casou com tudo que a empresa me vendeu anteriormente. Porque isso já aconteceu comigo. Venda legal, beleza, na hora que vai entregar, o cara vem entregar de qualquer jeito, bate o produto. Ele fala, porra, né? Entra na experiência do cliente também. Entra na experiência do cliente. Então, todos somos vendedores. A hora que você precisa resolver um problema, que você liga no financeiro da startup, às vezes é a empresa. O teu financeiro, ele dá um bom dia feliz, ela é gentil ou ela é grossa, estúpida, ríspida com o cliente? Não dá. O teu suporte, como que o teu suporte age? Ele é ríspido ou ele sabe conversar com o cliente? Então, isso tudo, por isso que todos somos vendedores. Eu preciso que toda a minha empresa faça parte do time de vendas. Por quê? Porque a empresa inteira vende uma imagem. De novo, a venda não é só a troca de um produto ou serviço por dinheiro. A gente vende a nossa imagem, a gente vende... Antigamente se falava muito, né? Vender meu peixe. Eu preciso fazer essa venda, ela ser uma venda leve e legal. A todo momento. Não só na hora da troca do produto ou serviço pelo dinheiro. Perfeito. Você que está nos ouvindo até agora, até nesse momento aqui, e lembrou de alguém que precisa melhorar e ampliar todo o seu conhecimento sobre vendas, aproveite aí, já clica aí no aviãozinho, já envia para essa pessoa, já compartilha aí.
Não espera até o final, já vai compartilhando aí com a galera aí e todo esse conhecimento pra gente disseminar ainda mais esse conhecimento aí sobre vendas que o Rodolfo está trazendo para nós. Pessoal, então esse bate-papo tá muito legal, tá muito gostoso aqui. Nós temos que ir encerrando aqui, né? Mas assim, deixa o convite para você aí que quer fazer uma mentoria com o Rodolfo aí. Manda uma mensagem aqui na Ciclabs, no @Ciclabsoficial, no nosso Instagram, no WhatsApp meu, da Emily, né? Está de portas abertas aí, a gente organiza isso daí, né? Organiza esse encontro aí. E lembrando, né, e vou pedir agora que o Rodolfo, a Emily, se despeçam aqui. E eu agradeço mais uma vez, Rodolfo, por estar aqui compartilhando esse conhecimento conosco. Foi muito bom, foi muito rico, né? Eu aprendi muitas coisas. E eu confesso assim, ó, sempre que possível, tente colocar a ótica de venda em qualquer processo. Qualquer processo. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, incorporar isso no dia a dia, na rotina do nosso negócio, a gente consegue ficar mais próximo de atingir as metas, os objetivos, com mais tranquilidade, com mais sutileza, né, Rodolfo? Exato. Rodolfo, muito obrigado. Eu que agradeço, Vinícius, agradeço a Emily, o espaço aberto na Ciclabs. Estou à disposição, quem quiser fazer uma mentoria, quiser seguir no Instagram lá, @JoséRodolfo, com 2 Fs, são 2 Fs no Rodolfo. Rodolfo! Isso, vai me encontrar lá. Tiver alguma dúvida, quiser mandar lá, pode mandar, a gente está sempre à disposição. Maravilha, maravilha. Show de bola. José, muito obrigada, foi muito enriquecedor. Eu acho que foi muito... se complementou com o episódio das semanas anteriores aí que a gente falou sobre marketing, um pouco sobre vendas também. Mas os meninos, o Lineker e o Everaldo, esmiuçaram mais o marketing. Hoje você trouxe esmiuçando a parte de vendas, aí a parte comercial. Então acho que foi show de bola. A gente foi complementando e foi muito bacana. Maravilha. E, inclusive, convido você que está aqui, né, nos ouvindo, assista os nossos outros episódios aí. Nós temos aí vários episódios fantásticos. São mais de 160 episódios, né, Emily? Aqui trazendo muito conteúdo para você. Então, lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto. Sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás no teu negócio. E se você gostou desse nosso episódio, assine, comente, compartilhe. E lembre-se de dar aquelas 5 estrelinhas ali para nós. As 5 estrelas é legal. Esse é importante, esse é importante. E se tiver alguma sugestão também, olhe para nós aí. Para mim, para Emily, no @Ciclabsoficial. Sugestões de tema para pessoas aí, está sempre de portas abertas. E lembre de ouvir, baixar, comentar e compartilhar com seus amigos e nos siga nas nossas redes sociais, @Ciclabsoficial. E fique por dentro de tudo que está rolando. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.